Líderes da Comunidade de Estados da África Ocidental ordenam a ativação imediata da Força de Intervenção Militar para repor a ordem no Níger. Rússia aumenta a pressão na linha da frente na Ucrânia. 37 aldeias da região de Kharkiv receberam ordem de evacuação. Candidato à presidência do Equador, morto a tiro, Villavicencio era um dos mais críticos da corrupção no país. Pelo menos 36 pessoas morreram em incêndio florestal na ilha de Maui, mas autoridades temem que o número possa aumentar. Os países da África Ocidental ordenaram a ativação imediata da força militar para restaurar a ordem no Níger. A decisão foi tomada durante uma reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO para encontrar uma solução para a crise no país na sequência do golpe de Estado de 26 de julho. Direct the Committee of the Chiefs of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. Order the deployment of the ECOWAS standby force to restore constitutional order in the Republic of Niger. A tensão é crescente. A comunidade internacional manifesta preocupação com as condições de detenção do presidente eleito Mohamed Bazoum, que foi deposto pelo golpe militar. Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, afirma: We still recognize President Bazoum as the democratically elected president of Niger, and the conditions he is being held in right now are unacceptable. Segundo a Associated Press, a junta militar do Níger terá dito que mataria o presidente deposto se os países vizinhos tentassem qualquer intervenção militar para restaurar o seu governo. A Rússia aumenta a pressão na linha da frente na Ucrânia. Pelo menos 37 aldeias da região de Kharkiv receberam ordens de evacuação devido aos bombardeamentos e à aproximação das forças russas. O porta-voz do Ministério Russo da Defesa aponta avanços em Kupiansk. На Купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Na linha da frente ucraniana há relatos de ataques constantes, mas os soldados gostariam de ver mais progressos. Численность ихняя, в 3 раза больше, чем наша. Потому быстро продвигаться у армии нет такой возможности. Нет такой возможности. Как бы мы ни хотели, какие бы наши желания не были. It's not a game, or it's not just news from the wallpapers or something like that. So, for my opinion, we are not moving too slow or way too fast. We are moving like in that way that we can. Entretanto, a guerra dos drones continua, com o território russo a ser cada vez mais visado. Moscou afirma ter abatido 13 aviões ucranianos. Speculations about the Wagner Group's withdrawal from Belarus suggest that aspects of the deal between Russian President Vladimir Putin and Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin following Wagner's armed rebellion on the 24th of June have collapsed. In its latest update, the Institute for the Study of War reports that Russian inside source claims that Wagner forces are conducting the first stage of withdrawal from Belarus by busing groups from 500 to 600 personnel from Belarus to the regions of Krasnodar, Rostov and Voronezh, and that the second stage will begin after the 13th of August. Now, the US-based think tank insists it has not observed visual evidence of Wagner forces moving out of Belarus, adding that the insider source claimed that a small group of Wagner instructors would remain in Belarus to train Belarus forces. The images provided by Planet Labs suggested that dozens of tents were erected in July at a former military base outside Osipovichy in Tsel. Now, this is less than 100 kilometers southeast from the capital, Minsk, and 230 kilometers north of the Ukrainian border, which has been fortified since Russian troops crossed it, moving towards
Kyiv in the early days of the full-scale invasion. According to the Institute for the Study of War, the insider source claimed on the 6th of August that Wagner forces that did not deploy to Libya urgently went on leave in Russia, and that Wagner's command called on their fighters to keep in touch because the new orders could come at any time. Um candidato à presidência do Equador foi morto a tiro esta quarta-feira. Fernando Villavicencio era uma das vozes mais críticas da corrupção no país. Apresentou várias queixas judiciais contra a elite política. Ríos de plata y de riqueza que han ido a bolsillos de delincuentes de cuello blanco, de guayabera e incluso delincuentes de poncho. Porque la corrupción no discrimina. En la corrupción hay delincuentes de todo color y sabor. Villavicencio saía de um comício quando começaram os disparos. O presidente Guilherme Lasso sugeriu que o crime organizado estaria por trás da morte do ex-jornalista. Pelo menos 36 pessoas morreram num fogo florestal na ilha de Maui, no Havaí, e as autoridades avisam que o número pode aumentar. Milhares de pessoas tiveram de fugir das suas casas e, para alguns, o único refúgio seguro foi o mar, de onde foram resgatados pela Guarda Costeira. Este é um dos incêndios mais mortíferos dos últimos anos nos Estados Unidos. For all of the fires, they haven't been able to determine what ignited the fires. There's three conditions that we got from the National Weather Service. They call it a red flag alert. So that's dry conditions, right? So you got dry fuel, trees, plants. You got low humidity and high winds. The reason it spread so fast is there are reports of gusts of up to 85 miles per hour. So, you know, that is so fast, and that's why Maui County had such a hard time doing containment of the fire. And because the winds were so high, we couldn't provide the helicopters to do the water bucket support. As chamas destruíram os edifícios históricos da cidade turística de Lahaina, na ilha de Maui, como mostram estas imagens recolhidas esta quinta-feira. O incêndio continuava ativo enquanto as equipas de resgate fazem buscas nas áreas devastadas, na esperança de encontrar sobreviventes. Os países nórdicos têm enfrentado os efeitos da tempestade Hans, que espalhou destruição em diversas áreas. Na Suécia, as chuvas torrenciais e as inundações na estância de esqui de Are provocaram deslizamentos de lamas que afetaram inúmeras estradas e casas. As lotas e mercados do peixe de Gothenburg foram inundadas pelas cheias do rio. Um comboio de passageiros descarrilou devido à queda de uma catenária. Na Noruega, as autoridades tiveram de proceder a evacuações em diversas regiões devido ao aluimento de terras e inundações provocadas por uma barragem que rebentou. Milhares de pessoas estão a ser retiradas das zonas inundadas. Diversos helicópteros estão a participar nas operações de evacuação. O presidente da Câmara de Inlandet fala de uma situação de crise de dimensão nacional. Segundo o primeiro-ministro, estas inundações poderão atingir o nível de águas mais alto dos últimos 50 anos. A força da água arrasta até as casas. Num sinal de tensões crescentes entre as duas maiores potências do mundo, o presidente Joe Biden assina uma ordem executiva que limita o investimento em tecnologia na China. A ordem prevê que as empresas americanas deixem de poder investir livremente no estrangeiro nas tecnologias mais avançadas, como a inteligência artificial ou a tecnologia de informação quântica. It's all about restoring pride, being able to make a living in the community you love and where you were raised and not have to leave. Folks, it's all part of my plan. The plan is to invest in America. We're transforming our country. A China reagiu imediatamente. Para Pequim, a ordem executiva do presidente Joe Biden desvia-se seriamente dos princípios da economia de mercado e da concorrência leal que os Estados Unidos sempre promoveram. Afeta decisões comerciais normais e perturba gravemente a segurança do comércio global.
Os primeiros espectadores do Festival Sziget 2023 começaram a chegar com mochilas e tendas de campismo na quarta-feira, um dia antes do início dos concertos. Durante os 6 dias do maior festival de música da Hungria, os organizadores contam ter mais de 100 mil festivaleiros. Este ano espera-se que o número de húngaros e estrangeiros seja idêntico. A organização do evento foi prejudicada não apenas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias, mas também pelo ambiente financeiro incerto dos últimos meses. Como todos os anos, haverá inovações. Por exemplo, depois de décadas, as casas de banho móveis desaparecem e serão substituídas por equipamento mais moderno. Este ano também não há necessidade de se preocupar com a poeira, pois pela primeira vez o solo será pulverizado com uma substância ecológica que retém as partículas de pó. Tamás Kadar, responsável pelo festival, está feliz porque após anos da pandemia, as coisas finalmente voltaram ao normal. A jegyeladásokban szerintem a tavalyi évhez képest egy visszafogottabb látogatószámra számítunk, aminek az az oka, hogy tavaly egy ilyen óriási hullám jött a 2 év kihagyás után. A organização trouxe boas e más notícias para os festivaleiros. Este ano, devido ao alto nível das águas, não é possível nadar no rio Danúbio. Por outro lado, é possível comer comida deliciosa por um preço razoável, porque todos os 100 restaurantes são obrigados a ter no cardápio pelo menos um prato principal que não custa mais de 6,5 €. Most még tart a hangpróba és az építkezés, sőt, üres a nagyszínpad előtti tér is. Péntekre azonban a szervezők teltházat várnak az Imagine Dragons koncertje miatt, ami csak itt 60 000 embert jelent. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest.